Cara, com tantos vazamentos, notícias aí sobre o caso do P. Diddy, cara, o Peter, do Ei Nerd, fez um vídeo aí completo e eu quero assistir junto com vocês, eu quero reagir junto com vocês sobre a morte de Michael Jackson, né? Alguns dizem que ele ainda está vivo. Olha ele aí. Vamos lá então, pessoal, antes de começar esse vídeo eu só vou pedir pra vocês aí se inscrever no canal, deixar o like pra fortalecer aí o nosso trabalho, beleza? Bora reagir aí a esse vídeo do Peter que com certeza vai estar maravilhoso. Bora lá então, Peter, libera aí toda a verdade. Você tem ideia da causa real da morte do Michael Jackson? Não, por isso que eu estou aqui. O que estava acontecendo nos últimos anos, nas últimas semanas e até dias antes dele partir? Quem que é o real responsável por isso? Foi crime ou foi uma fatalidade? Vem comigo que agora é vídeo completo com tudo sobre... Cara, até antes dele começar, eu acho que foi um crime. Alguém matou o Michael Jackson. Comenta aí quem vocês acham, se é verdade ou não. O Michael Jackson morreu mesmo, né? Mas acho que a gente vai ter uma conclusão aí no final desse vídeo. a morte e as tretas que cercavam a vida dele. Olha, eu trouxe fatos, teorias da conspiração e o mistério que ronda todo esse fato até os dias de hoje. Vamos lá. Bom, muita gente não esquece essa data, né? 25 de junho de 2009. Sabe o que eu tava fazendo nessa data cravada, galera? Eu tava programando o site Letra. Cara, eu nem sei o que eu tava fazendo nesse dia. Sei mesmo não. Provavelmente vocês devem ter esbarrado com esse site, né? Foi nessa época que eu estava programando esse site. Pois é, nesse dia, o rei do pop foi encontrado inconsciente na mansão dele em Holmby Hills, Los Angeles, e ele foi declarado morto poucas horas depois. A partir daí, o mundo não perdeu o som dos maiores artistas da história, mas também começou aí uma série de especulações sobre as circunstâncias por trás da morte do Michael Jackson. E o pior de tudo é que os motivos da morte têm detalhes nebulosos até hoje. Então bora saber agora cada detalhe dos últimos momentos do eterno Michael Jackson e rever também algumas das situações mais sombrias que marcaram a vida dele. Então se você... Cresci ouvindo Michael Jackson. Tenho 32 anos, rapaziada. Ouvi Michael Jackson. Uma vida complicada. Bom, eu vou ter que começar, né, lá do começo, porque isso também influenciou na vida e na morte do Michael Jackson. Bom, todo mundo sabe que ele foi uma das maiores estrelas que o mundo já viu. Mas, galera, mesmo com esse sucesso absurdo, ele também sofreu bastante desde sempre, né, com questões pessoais, familiares, com a saúde, principalmente com a mídia. Novidade, né? A mídia sempre fazendo as pessoas sofrerem. Câmeras, né? Ele era o menino prodígio do grupo Jackson 5. E eles fizeram muito sucesso na época, galera, eles eram muito no top, sacou? Era muito sucesso. Esse grupo era formado pelo Michael, que era a estrela do grupo, era o menino do grupo, e pelos irmãos dele, e eles eram empresariados pelo pai. Vai acompanhando porque isso tem tudo a ver, presta atenção. O Michael, ele já nasceu sendo treinado para ser uma super estrela, porque esse era o projeto de vida do pai dele, e não necessariamente um sonho que partiu do próprio Michael, entende? Cara, se foi um projeto que foi planejado pelo pai dele, mesmo, cara, pelas histórias que eu já vi aí por cima, um mau pai, o cara teve um projeto e ele conseguiu alcançar, porque ele conseguiu entregar o melhor cantor, na minha opinião, né? Não existe outro além do Michael Jackson. Se olhar de longe, parece um golpe de sorte. Não, o pai empresário tem vários filhos talentosos e um deles vai se tornar o rei do pop. Imagina isso. Pô, foi um tiro certeiro, né? Só que por trás das cortinas, a vida do Michael nunca foi um mar de rosas. Tanto ele quanto os irmãos eram obrigados a trabalhar e a ensaiar num ritmo frenético. Era obrigado mesmo. E não era raro o pai dar castigos físicos nos filhos pra eles renderem cada vez mais nas performances. Ou seja, cara, isso mesmo, era porrada nos filhos. O pai fazia isso, castigava mesmo, batia nos filhos. E além disso, praticamente, o Michael nunca teve uma vida anônima, sabe? Ou seja, longe das câmeras. E tudo isso trouxe consequências sérias, tanto emocionais quanto psicológicas, pelo resto da vida dele. E essa exposição pública constante na vida dele criou uma imagem que por muitas vezes ofuscava digamos, a verdadeira essência dele como pessoa. Desde sempre o Michael Jackson foi um assunto que vendia muito na mídia, sempre, né? Desde o garotinho talentoso que cantava e dançava como ninguém, né? Até um homem excêntrico com uma vida marcada por rumores que sempre prejudicavam a imagem dele. Imagina essa... Cara, as únicas coisas que eu ouvia do Michael Jackson eram as músicas, que era muito boa, o pessoal gostava muito. Porém, quando vinha notícia assim na TV, era polêmicas mesmo, só polêmicas do Michael Jackson. É complicado, a mídia, né? Vida, cara, desde que ele se entendeu por gente, absolutamente tudo que acontecia na vida dele virava notícia, tudo. Era ele pôr o pé na rua e tudo parava. O mundo inteiro assistiu ele crescer, ele se desenvolver como um dos maiores artistas do mundo. Mas também viu ele ter que lidar com a saúde frágil, os problemas emocionais, né? As dificuldades pessoais, as doenças que ele enfrentava. E por aí vai, ou seja, ele passava por um mar de situações, né? E pra piorar, o Michael sempre foi uma pessoa tímida, sempre foi uma pessoa tímida e discreta. Parece até irônico, né? Mas era verdade. Por trás da excentricidade que ele acabou desenvolvendo, como por exemplo ter um parque de diversões, um zoológico completo em casa, ele nunca foi dispor demais a vida dele. Mas a mídia nunca respeitou isso. O tempo todo ele era observado e julgado. E não era raro a própria mídia divulgar fatos torcidos sem a menor responsabilidade. Sabe como é que é a mídia, né? Isso batia forte na carreira, na reputação e principalmente no psicológico do Michael.
Cara, a mídia, ela destrói muita gente, cara. Destrói... Olha só, destruiu o Michael Jackson, cara. A mídia fez uma pressão em cima do cara e realmente a mídia só falava coisas polêmicas do Michael Jackson. Cara, então talvez seja por isso que ele não queria tanta mídia, cara. É fogo, mas o cara tinha muito talento, né? As pessoas têm muito talento. Até hoje, por exemplo, o Neymar. Tem que aceitar que o cara é o melhor jogador brasileiro atualmente no Brasil, cara. O melhor jogador brasileiro no momento é o Neymar. Mas só porque ele votou no Bolsonaro, a mídia desceu o pau nele. Mas agora tá vendo que a seleção não consegue caminhar sem ele. Tá fazendo o quê? Neymar, você tá voltando. Cara, é a mídia, cara. A mídia é complicada. Um dos momentos mais difíceis de toda a vida dele veio com as acusações de abuso sexual de crianças. Quem tem mais de 30 anos vai lembrar muito bem disso, né? Não, o que eu me lembro na minha infância, além das músicas, das danças, o mais forte, assim, era essa polêmica das crianças. Mas eu nunca soube se era verdade, se foi julgado, que era, né, o que a mídia sempre falava, isso. E na minha cabeça, realmente, ele mexeu com as crianças ali, porque é a mídia. Mas eu não sei se teve aí algum julgamento, né? Não lembro disso. Essas alegações gravíssimas pararam o mundo e detonaram com ele, acabaram com ele. E o pior é que as investigações nunca encontraram evidências concretas contra ele. Tanto que em 2005 o Michael foi absolvido de todas as acusações num julgamento, ok? Então teve um julgamento, ó. Olha só, teve um julgamento e a mídia não divulgou. Do mesmo jeito que ela divulgava que ele abusava das crianças. Olha só, cara, que loucura a mídia é. A mídia, tipo, pra destruir, ela faz de tudo pra destruir uma pessoa. Mas pra inocentar alguém, a mídia não faz um esforço. Ela destrói a vida do cara, não busca, né, pedir desculpa. Então não tem nem como a gente falar, ele é ou ele não é. Não tem como, ele foi absolvido de tudo num julgamento justo. A defesa conseguiu provar que as acusações de assédio contra menores eram infundadas, né? E muitas testemunhas foram descredibilizadas, porque os relatos delas eram cheios de inconsistência, sabe? E outras tiveram até comprovadas que mentiram por interesses financeiros. Mas mesmo com a absolvição, o estrago estava feito, não tem como, né? A imprensa que tinha explorado com tudo esse caso não deu o mesmo destaque quando ele foi inocentado. E por isso... É o que eu falei. Por exemplo, quando é pra destruir, a imprensa vai lá e em cima, mas aí pra pedir desculpa, pra exaltar o cara, não faz, cara. É o sistema. E olha só, não é só o sistema do Brasil não, viu? É o sistema geral mesmo. Sistema esquerdista aí, forte. Não tem como, né? A imprensa que tinha explorado com tudo esse caso não deu o mesmo destaque quando ele foi inocentado. E por isso muita gente nem ficou sabendo da absolvição. E o Michael ficou pra sempre com aquela imagem manchada. Eu mesmo, Peter, nem eu sabia que ele tinha sido julgado, inocentado. Tô sabendo aí, obrigado, Peter. O mesmo destaque quando ele foi inocentado. E por isso muita gente nem ficou sabendo da absolvição. E o Michael ficou pra sempre com aquela imagem manchada como um criminoso bizarro. A mídia, quando é pra realmente expor de forma negativa, faz muita manchete, né? Mas quando é pra devolver a imagem de alguém que ela mesma manchou, ela finge que não vê. Concordo totalmente. Cara, eu tô assistindo aqui com vocês podem ver. É isso mesmo. Concordo totalmente com o Peter. Mas muitos que conviveram de perto com o Michael, incluindo os funcionários dele, falavam que ele tinha um coração generoso, né? Tinha uma vontade enorme de ajudar as crianças, especialmente as mais vulneráveis. Cara, e você olhando assim, tipo, os vídeos dele, ele com as crianças, realmente, é porque quando você é mais novo, você escutou, né? De aquele, que tinha alguma coisa estranha ali com as crianças, aí você ficava com aquele olhar crítico. Mas você olhando assim os vídeos, cara, realmente, parece que o cara era gente boa, né? Todo mundo que trabalhava com o Michael falava isso. O Rancho Neverland, que foi foco, né, de muita especulação, era na verdade um refúgio mágico para as crianças com problemas. E lá ele podia dar para elas momentos de alegria e de segurança. Por isso que as acusações de assédio infantil foram ainda mais dolorosas pro Michael. Porque ele tava querendo ajudar as crianças. Imagina isso. Imagina a facada nas costas. E cara, eu lembro nessa época, aquele Esqueceram de Mim, né? Aquele menino, não lembro o nome dele, mas era o maior foco era ele, né? Falando que ele tinha sido abusado pelo Michael Jackson, porque ele vivia lá dentro. Nesse sentido, não sei se o Peter vai falar dele, mas eu lembro que na minha infância era mais falado sobre esse menino. Eu não sei, e hoje ele tá meio perdido, né? Nas drogas e tal, e falam que é consequências do que ele sofreu com o Michael Jackson. Mas não sei se é verdade. E as batalhas judiciais, a pressão da mídia e o julgamento público contribuíram também pro isolamento do Michael. E é daí que a saúde física e mental dele foi ladeira abaixo. E ele nunca mais se recuperou. O Michael chegou, inclusive, a comentar em várias entrevistas sobre a dificuldade que ele tinha de confiar nas pessoas e como a vigilância constante da mídia era perturbadora demais para ele. Why is the headline? Because negative news, sensationalism seem to sell more than wonderful, positive news. And people rather hear gossip, I think, sometimes, than the truth. O fato inegável é o seguinte, galera, que o Michael Jackson foi vítima de vigilância, rumores e histórias fabricadas durante toda a vida e até depois da morte. E aí, com história tão difícil para um artista tão sensível, né, de uma forma ou de outra, isso conecta com os motivos da morte dele.
Cara, é isso mesmo. A mídia, o que vende notícia, o que as pessoas querem ver é coisa ruim, notícia ruim. Agora, se for notícia boa, não vai atrair o povo. Então a mídia vai lá e força isso daí. Vamos mentir, forjar aí a vida de um cara talentoso que foi inocentado, né? Vamos destruir a vida dele porque é isso que vai trazer hype pra gente. Tá maluco, né? Dias antes, muita gente não faz ideia, mas Michael Jackson morreu cedo. Ele tinha 50 anos, cara, dá pra acreditar. Lá no Cara, 50 anos é muito novo, né? Tá maluco. meio de 2009, o Michael estava se preparando para uma série de shows. A turnê ia se chamar This Is It. Prometia marcar um retorno triunfal dele nos palcos depois de vários anos sem fazer shows. Imagina só, cara, isso ia parar o mundo. Todo mundo ia querer ver isso, né? Os ensaios... Eu tava querendo. Eu tava vendo todos os vídeos de ensaio. Tava ansioso pelo show dele. dessa turnê tava todo vapor nas semanas e dias antes da morte dele. E ele tava bem, né, digamos assim. Ele tava cantando, tava dançando, tava dirigindo tudo como ele sempre fazia. Mas tudo tava num ritmo muito punk, muito puxado pra todo mundo. Principalmente pro Michael, que tinha saúde frágil. Uma das pessoas mais próximas chegaram a dizer, inclusive, que a pressão da turnê e o cronograma de ensaio estavam afetando a saúde física e mental do Michael. Isso não é uma coisa difícil de imaginar. O fim! Bom, foi durante a rotina de ensaios, no dia 25 de junho de 2009, que o médico pessoal do Michael, o Dr. Conrad Murray, ele encontrou o Michael inconsciente na cama. O que saiu no relatório oficial foi que o Dr. Murray tentou reanimar o Michael, mas não adiantou. Daí ele ligou pra emergência e isso foi o meio-dia 21 daquele dia, ok? Os paramédicos chegaram até a mansão e encontraram o Michael já sem pulso depois de uma parada cardíaca. Mesmo assim, ele foi levado às pressas pro Ronald Reagan UCLA Medical Center. E lá ele foi declarado morto às 14 horas e 26 minutos. É, cara, quando é a sua hora, não tem o que fazer, né? O cara tinha um médico particular e mesmo assim não conseguiu sobreviver. Caramba, quando a hora chega não tem como. A gente é um ser, cara, que é como a Bíblia diz, né? Que a vida é como um vento, né? Passageiro. É somente uma passagem pra gente aprender e evoluir como pessoa. A causa real. A notícia da morte do Michael pegou todo mundo de surpresa, foi de repente. Mas na mesma hora começaram a surgir teorias sobre a causa dessa morte, que foi tão de repente. E é claro que todo mundo estava esperando para saber o que tinha acontecido de verdade. Bom, foi feita uma autópsia no corpo do Michael em agosto de 2009 e os legistas concluíram que a morte foi causada por intoxicação aguda por Propofol. Ou seja, ele morreu porque tinha recebido uma dose alta dessa medicação aí. Esse Propofol é um tipo de anestésico muito forte. De acordo com o relatório, o Michael Jackson ele vinha fazendo uso desse Propofol como uma ajuda para ele conseguir dormir. As doses de Propofol eram dadas pelo médico pessoal dele, o Dr. Murray. Só que conforme foi visto nas investigações, esse médico não seguiu os protocolos certos para o Michael utilizar nessa medicação, né? Caramba, mano, um médico particular. Cara, não era com certeza esse médico aí, ele tem nome, né? Tem experiência. Como assim ele não tava seguindo o protocolo? Estranho isso aí, hein? Na verdade, o Propofol só pode ser usado em hospitais com equipamentos de monitoramento certos. Além disso, eles descobriram que o Dr. Murray também dá para o Michael uma combinação de outros sedativos, né? Como lorazepam e midazolam. Isso aumentou o risco de complicações que poderiam levar à morte. E levaram. A morte foi classificada como homicídio involuntário, que é quando uma pessoa morre por causação de outra pessoa, mas essa pessoa não tinha intenção de matar. Homicídios involuntários podem acontecer, por exemplo, por acidente ou por uma atitude descuidada. E nesse caso, o Dr. Conrad Murray virou o principal alvo das investigações. Caramba, mano. Essa eu não esperava, hein? Não esperava. Caramba, meu. Um próprio médico. Caramba, o cara se queimou. Vê aqui, o negócio tá ficando tenso, cara. O negócio O Jackson não morreu normal, não. Mataram o Michael Jackson mesmo, cara. A prisão do Dr. Murray. Mais ou menos 2 anos depois da morte do Michael, em 2011, o Dr. Murray foi julgado e condenado por homicídio involuntário. Durante o julgamento ficou claro que o Dr. Murray tinha sido negligente e imprudente, dando esses remédios tão fortes pro Michael sem tomar nenhuma precaução. Ele foi preso, eu não sabia. Talvez você que tá assistindo o vídeo também aqui comigo não sabia, cara. Cara, e a mídia não anunciou isso, que tentaram, que realmente o médico do Michael Jackson particular foi preso porque ele errou na dose da medicação. E isso que levou ele à morte. Cara, negócio muito sério, cara. E nem fazendo, né, isso no ambiente adequado, no ambiente controlado, como eu falei, tinha que seguir esse protocolo. A sentença dele foi de 4 anos de prisão, mas ele cumpriu 2 anos e foi libertado em 2013 por bom comportamento. Para muitos fãs, essa sentença não foi suficiente. Caramba, eu pensei que era só aqui no Brasil que poderia fazer isso, cara. Lá fora também, os caras cometem crime, aí é um bom prisioneiro, consegue sair e virar presidente. E para piorar, muita gente ainda tem suspeitas com esse caso. Detalhes nebulosos e teorias da conspiração. Bom, vamos lá, muita gente acha que essa história do Dr. Murray não é satisfatória, que ainda tem buracos aí, coisas que não foram explicadas, muito bem explicadas, né? Um dos pontos mais discutidos é o seguinte: por que o médico experiente como o Dr. Murray, que muito provavelmente sabia dos riscos do Propofol, como é que ele resolveu fazer tudo por conta própria, na dose errada e fora do hospital? Não seria um tiro no pé? Não sei. Foi um tiro, dando medicação errada. Pra mim foi de propósito. Um médico particular é um médico que tem experiência, não ia fazer essas besteiras. Seria. Para qualquer médico, estava mais do que claro que essa junção de fatores ia dar M. Então por que ele fez?
deles. Bom, sobre esse assunto, o Dr. Murray disse que ele sofria muita pressão do próprio Michael. O médico falou que o Michael exigia medicação para conseguir dormir. Ah, então é isso. Então o paciente manda no médico. Não existe isso. Ainda médico particular tem nome, como eu tô falando. O cara tem história. Então ele não ia se queimar por causa disso, cara. Sabendo que isso poderia causar a morte. Além da pressão do patrão dele, ele também via o Michael sofrendo, precisando do remédio. Então ele dava. Pra quem não sabe, o Michael Jackson tinha uma saúde muito frágil, né? Durante vários anos ele lutou contra uma série de problemas de saúde, como por exemplo o vitiligo, o lúpus. Ele tinha muitas dores crônicas, insônia e aparentemente uma dependência de medicamentos. Significa que ele era viciado em remédios, nos efeitos que os remédios proporcionavam pra ele, como alívio da dor. Cara, e isso aí a gente pode dizer que é devido ao que ele passou desde a infância, né? Com a mídia e com o pai. É maluquice, né? Dor e sonolência, por exemplo. Os documentos médicos que foram revelados depois da morte dele indicavam que ele vinha usando um monte de tipos de remédio para dores e insônia. E tudo isso pode ter contribuído para a morte repentina dele. Toda essa combinação que ele estava fazendo. Mas o Dr. Murray, como médico, ele tinha que zelar pela saúde do paciente dele. Com certeza. Esse é o fato, cara. O médico tem que ser o médico, o paciente tem que ser o paciente. Não é o paciente que vai decidir o que ele vai tomar. Tá errado. Mereceu ser preso. Era obrigação dele. Então essas justificativas de dar remédio a mais, porque o Michael exigia, né? Ou porque só uma dose grande ia parar com as dores que ele sentia, isso não justifica, concorda? Se ele não mesmo. Errado, negão. Tá errado, negão. Caramba, meu. sabe que dar medicação a mais é perigoso, que aquela medicação era pra ser dada dentro de um hospital, pô, então ele assumiu sim a responsabilidade de tudo. Mas por que ele faria isso? E é por causa dessa história mal contada que muita gente acha que o Dr. Murray pode ter sido influenciado por outros fatores externos. Como se ele tivesse sido um agente contratado por outra pessoa que queria ver o Michael Jackson morto. E ó, tem mais... E pode entrar no negócio do P. Diddy, né? Que tá falando que ele também estava envolvido nessa morte. Será que ele estava envolvido? Ele contratou, influenciou o médico a matar o Michael Jackson, cara? Caramba, mano. Se foi isso, hein? mais coisas que contribuem para essa desconfiança. A equipe de segurança, os assessores do Michael Jackson, todos eles sabiam sobre a medicação, todos viam ele debilitado por causa desses remédios. E aí fica a pergunta, por que ninguém interveio? Ninguém fez nada. É suspeito, eu confesso, suspeito. Mas pensa, quem que ganharia com a morte do Michael Jackson? Não dá pra saber quem ganharia, né, cara? Mas também não sei se os funcionários tinham essa proximidade ou também se alguém ia dar ouvidos, né? Porque é como já disse aí, a mídia vai dar atenção, vai noticiar coisas ruins, não coisas boas que pode ajudar aquela pessoa, né? Por exemplo, desde a infância, a mídia não gostava do Michael Jackson e fizeram só notícia errada e não anunciaram aí que ele era inocentado, foi inocentado aí sobre as acusações. Então, por que os caras iam tentar ajudar o Michael Jackson com essas situações? É complicado. É nessa que entra a família do Michael em jogo. Alguns parentes dele levantaram aquela suspeita de que ele foi assassinado e que a morte dele teria sido uma conspiração maior envolvendo pessoas e empresas que tinham interesse em controlar a fortuna dele e o catálogo musical dele. Ou seja, né, controlar o catálogo significa receber dinheiro por todas as músicas que são tocadas dele, né? Cara, é uma mídia, né? Dinheiro, né, cara? O mundo, a sociedade, o ser humano é fogo, filho. O dinheiro muda as pessoas. Com direitos autorais. De acordo com essa teoria, algumas figuras da indústria musical poderiam ter se beneficiado financeiramente com a morte, por causa do controle dos direitos autorais e das músicas inéditas, que acabaram vindo à tona depois. E com certeza a gente tá falando de muita grana aí, né? E essa teoria, galera, se sustenta pelo fato de que o Michael poderia ser mais valioso morto, o que é bizarro, mas de alguma forma isso se confirmou, ok? De 2009 até hoje, a empresa que administra os bens e o catálogo dele faturou 520 milhões de dólares. Isso dá uma média de quase 36 milhões de dólares por ano desde que ele morreu. Mas é importante dizer que essas alegações nunca foram comprovadas. Eu tenho que falar isso pra você. Lógico, né? Teoria. Outra teoria também esbarra na situação financeira do Michael Jackson, mas agora por outro ângulo. Em 2009, ele estava endividado até o pescoço, coisa de centenas de milhões de dólares. Assim, em teoria, a turnê This Is It foi planejada justamente como uma forma dele resgatar a carreira e reverter a situação financeira. Quando saiu essa turnê, eu lembro realmente que a mídia falou sobre isso, sobre as dívidas que ele tinha e que estava com o objetivo dessa turnê aí pagar as dívidas, né? Realmente. E ia conseguir pagar, porque, eu lembro que quando ele anunciou, foi anunciado pra todo mundo tava sabendo. Até meus gatos tava sabendo que ia ter show do Michael Jackson. E existem dois fatores nessa história que ajudam a gente a enxergar o panorama dessa teoria, tá? Primeiro que o Michael odiava fazer turnês, ponto. Virou até meme falando isso num vídeo, tá? Well, can we just do it again without the negative saying that you don't like the tour? Just I don't like it though. I know, but and action, Michael. I love the tour. You guys Como as turnês eram coisas que o Michael não gostava de fazer e ele estava visivelmente frágil na época dos ensaios, o fato de ele estar preparando uma turnê gigante contribui para a ideia que ele estava fazendo isso para sair das dívidas.
porque não era por prazer. E além disso, outro detalhe é que a turnê era extremamente cara. E os produtores da AEG, né, estavam investindo pesado nessa turnê. Isso significa que tinha quantias enormes de dinheiro em jogo. Ah, e tem mais um detalhe. Todo mundo dizia que o Michael estava com a saúde debilitada e mesmo assim assumiu uma agenda louca, né, de ensaios e show. Isso também contribuiu para a ideia de que ele estava fazendo porque precisava e não porque ele queria. Pobre vive dessa forma, né? Pobre muitas vezes vai trabalhar doente porque precisa pagar as contas. Se a gente que é pobre passa por isso aí, o Michael Jackson também, cheio de dinheiro, também tinha dívidas e teve que passar por isso. Isso também explicaria o desgaste físico e mental do Michael Jackson, porque imagina a pressão dos investidores pra cima dele, entende? Cara, tem que me pagar, ele vai ter que arrumar um jeito de fazer esse dinheiro, entende? Por isso que ele foi fazer esses shows, mesmo não querendo. E ainda baseado na situação financeira do Michael, algumas das teorias que mais circularam é que o Michael Jackson teria forjado a própria morte pra escapar da pressão da mídia e principalmente dos problemas financeiros. Mas até hoje isso não passa de especulação, lógico, né? Causar a própria morte é uma loucura pensar isso, né? O cara tem que estar totalmente no fundo do poço. Ok, agora vamos colocar o pé no chão e analisar os fatos. O Michael sofria de paranoia e esse quadro só piorava com o uso de certos remédios. Isso explicaria, por exemplo, as suspeitas de envenenamento ou perseguição que ele chegou a dizer. E além disso, considerando a pré-venda de ingressos dos direitos de exibição ou adaptação, só os 10 primeiros dos 50 shows programados já renderam cerca de 4 vezes o valor do investimento da ED. Por que, então, a empresa mataria ele antes da estreia, cara? Não faz... Não tem sentido nisso daí. Só de anúncio já conseguiu pagar, então não tinha necessidade deles matarem Michael Jackson. O valor do investimento da ED. Por que, então, a empresa mataria ele antes da estreia, cara? Não faz sentido. Aliás, em 2013, a produtora ED foi absolvida das acusações de participação na morte do Michael, ok? Não tem mais que a gente suspeitar deles. Sobre as tretas com a Sony, o Michael realmente teve umas brigas cabulosas lá com os chefões da gravadora, mas nos 30 anos que ele ficou na gravadora Sony, o Michael Jackson bateu os recordes do Elvis Presley e bateu o recorde dos Beatles também. Ele vendeu mais de 300 milhões de álbuns. Então, fala sério, qual o sentido da gravadora matar a galinha dos ovos de ouro? Não tem motivo. Ganhou do Elvis Presley, maluco, né? Não tem motivo. Sabe? Não faz sentido. Então, apesar das teorias, nenhuma evidência concreta surgiu para sustentar essas coisas. E as investigações oficiais encerraram o caso da morte como resultado de negligência médica. E é isso. Fato aí que quem matou, responsável da morte do Michael Jackson, foi o médico particular, que tá solto depois de 2 anos, porque tinha um comportamento aí amigável, legal, bacana, sem ser agressivo, conseguiu a liberdade, igual o Lula. As dúvidas que permanecem. A morte do Michael Jackson trouxe à tona questões importantes sobre a responsabilidade médica, os efeitos da pressão da indústria do entretenimento e os limites da privacidade das celebridades. Apesar do julgamento do Dr. Murray ter trazido algumas respostas, muitos detalhes da vida e da morte do Michael continuaram sendo um mistério. A autópsia do corpo revelou uns detalhes perturbadores que levantaram novas questões sobre a saúde dele e os cuidados médicos que ele estava recebendo. Bom, de acordo com o relatório oficial, o Michael estava muito debilitado fisicamente quando ele morreu. Pra você ter ideia, o Michael tinha 1,75 m de altura e no dia da morte ele estava pesando só 61 quilos. Caramba, 61... Cara, eu sou magro, né? Eu sou magro. Mas nem 61 quilos, eu peso 70 quilos. 61 quilos é muito magro. Ele estava muito magro. Só esse detalhe gerou especulações sobre a condição física, a condição geral do Michael nos meses antes da morte. A autópsia também identificou cicatrizes e cirurgias em várias partes do corpo dele, além dos sinais do vitiligo, a doença que ele afirmava ter desde os anos 90, e muita gente duvidava, ou seja, a autópsia confirmou isso. A autópsia confirmou o vitiligo e desmentiu as teorias de que ele tinha clareado a pele intencionalmente. Muita gente falava isso, né? A pele do Michael tinha, na verdade, muitas manchas, e ele usava maquiagem pra uniformizar a aparência dele. Outra Na verdade, até hoje a mídia fala isso. coisa preocupante também da autópsia foi a quantidade de medicamentos diferentes no sangue dele. Os médicos concluíram que o Michael tinha uma longa história de uso de substâncias para lidar com dores crônicas e com insônia. E mais um ponto intrigante da autópsia, olha isso, galera. Caramba, o cara sofreu a vida inteira de dor, mano. Horrível, cara. Eu, como homem, odeio sentir dor, qualquer tipo de dor. Imagina o cara viver 24 horas sentindo dor. A constatação de que o coração do Michael Jackson estava saudável para alguém da idade dele. Olha isso. Como aí? Coração saudável morreu de infarto. Cara, foi culpa do médico, total. Então, pera, como que um homem sem problemas cardíacos pôde morrer de uma parada cardíaca tão repentina? Bom, a combinação do Propofol e dos outros sedativos que o Dr. Conrad Murray aplicava foi tão alta que acabou sendo letal. Ponto. Culpado. Médico, culpado. Quer dizer, o coração do Michael não aguentou. Não porque ele tinha um problema cardíaco, né? Mas pela má conduta do médico dele. Você pode ter o melhor coração do mundo. Se eu começar a injetar droga em você, tem jeito, o coração para. E além disso, mesmo que o relatório da autópsia tenha mostrado que ele estava relativamente saudável, as fotos e vídeos dos ensaios da turnê dias antes da morte dele já indicavam que ele parecia frágil, que ele parecia exausto. Você deve estar vendo aí agora, né? Então isso fez as pessoas se perguntarem se o exame foi realmente detalhado o suficiente ou se certos fatores, como a pressão psicológica e o estresse físico, foram subestimados. Outro ponto de discussão é a quantidade de Propofol encontrada no sistema dele.
Por algum motivo, a dosagem exata que o Dr. Murray administrou no Michael ainda é uma questão nebulosa. Isso abre margem para muita gente pensar que a quantidade de Propofol pode ter sido maior ainda do que a que foi relatada oficialmente. E isso poderia ter determinado outros pontos no julgamento do Dr. Murray também, determinado uma compreensão melhor dos últimos momentos do Michael. Justo isso, né? E o cara tá solto, Michael Jackson morto. O detalhe que nunca foi bem explicado foi sobre o velório do Michael. Tipo, foi um evento gigantesco transmitido pro mundo inteiro e gerou um impacto emocional imenso. Meu, parou mesmo. Nesse momento, notícia ruim, né? A mídia divulga. Muita gente se emocionou ali. Mas, como tudo na vida do Michael, né, até o velório gerou algumas polêmicas e dúvidas. Muitas pessoas perguntaram sobre o real estado do corpo do Michael Jackson, já que a família escolheu que o caixão ficasse fechado o tempo todo. Mas ele não estava só fechado, ele estava lacrado. Galera, ninguém deu uma explicação satisfatória. E por causa disso, muita gente pensa que o caixão estava vazio. Aí a galera da teoria... Cara, até hoje eu acho, porque tava fechado, né? E foi do coração, né? Então poderia mostrar o rosto dele. Estranho. da conspiração jura que o Michael tá vivo e de vez em quando, né, alguém flagra o Michael em algum lugar do mundo. Mas você já sabe, né? Isso aí é coisa da cabeça dos fãs. Lógico, ele foi mesmo com a morte do Elvis Presley. Pra muita gente o Elvis tá vivo até hoje, pô. Até o Hitler deve estar vivo, né? O mais provável é que a família não O Hitler ainda desconfio, viu? Eu acho que ainda tá vivo. quisesse fazer do enterro, sabe, um último espetáculo pra mídia comentar sobre a aparência dele. Né? Já seria demais. Porque assim, esse era um dos temas que a imprensa mais gostava de bater, a aparência do Michael. Para muitas pessoas, a perda do Michael Jackson foi um acidente trágico e evitável. Para outras pessoas foi o resultado de forças maiores e mais sombrias em jogo, né? P. Diddy, ó. P. Diddy, ó a cara do Michael Jackson, de assustado, ao lado do cara. Mas galera, o que é certo é que o mundo perdeu muito quando esse artista se foi. O impacto das músicas dele, o legado cultural, tão vivos até hoje na cultura pop. E o mais importante é que a lição de pensar em como ele sofreu numa vida com super exposição e julgamentos por todos os lados. Bom, o tempo tá acertando as coisas. E hoje muita gente voltou a ter admiração pelo Michael e reconhece que muitas acusações sobre ele eram injustas e puro sensacionalismo, maldade da mídia. Cara, e é triste, né? Que agora o cara foi inocentado, a mídia tá falando agora a verdade sobre ele e o cara não tá mais aqui entre nós. Como o mundo é injusto. Pena que o resultado disso tenha começado só agora, né? 15 anos depois que ele se foi. Se você gostou desse vídeo, peço que você comente, Peter, eu amei seu vídeo, já deixei o like, tá de brincadeira. Cara, que triste, né? A mídia é fogo, cara. A mídia matou aí o rei, né, do pop. Comenta aí, cara, se curtiu o vídeo, eu curti demais. Ei Nerd sempre aí trazendo informações espetaculares. E que situação, hein? Bora deixar o like e se inscrever. Até a próxima, Yu. Fui!